Minha gente querida, estamos de volta. Mais uma noite de oração e de estudos. E o nosso estudo de hoje começa com o resumo do livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Todos os problemas de sua vida têm um propósito. Eles impulsionam você para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente melhore, que a gente aprenda o amor, a compreensão. Esse é o grande propósito de tudo, o amor. Então vamos para o livro dos Espíritos. A gente começou um capítulo novo das ocupações e missões dos Espíritos e a pergunta de hoje é assim: os espíritos mais imperfeitos também desempenham uma função útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o próprio arquiteto. Então, é claro, todos nós temos a nossa função no universo, inclusive os espíritos mais imperfeitos, os que estão começando a evolução, como animais, como plantas, que têm um princípio de espírito, né? Um princípio espiritual. Tudo no universo tem a sua função útil. Muito bem, gostei disso. Vamos então para a Gênese. E a Gênese, a gente está falando sobre os milagres do Evangelho, e ele entra aqui no item dupla vista e dá vários exemplos. A entrada de Jesus em Jerusalém, quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse essa palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei que vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho daqui está sob o jugo. É a passagem de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. E em Mateus: os discípulos então foram e fizeram o que lhes ordenara, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. É Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 7. A segunda passagem é o beijo de Judas, em que Jesus diz: levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabara de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espadas e varapaus, enviada pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes deram um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo que procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse: mestre, eu te saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: meu amigo, que vieste fazer aqui?
Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. É Mateus, capítulo 26, versículo 46 a 50. Fala também da pesca milagrosa. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, com uma multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança suas redes de pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco elas não afundaram. É Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. E, por fim, vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores, e lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Logo, eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai e o seguiram. É Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, e ainda Mateus capítulo 4, versículo 9, que diz: saindo dali Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. Vamos então ao comentário. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode-se dizer que ela constituía seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca, qualificada de miraculosa, igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não havia. Ele viu com a vista da alma como teria podido fazê-lo um lúcido vígil o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. A acuidade do pensamento, e por isso certas previsões, decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas, sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. E mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar, para, sem hesitação, atenderem ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato, e deu-se também quando predisse que Pedro o negaria. Em muitos passos do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz. Ora, como ele poderia conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, a não ser pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual
que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho, onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. É muito interessante essa colocação, né? Porque hoje em dia que a gente tem e a gente sabe que o ar está repleto de emissões magnéticas, né, dos nossos meios de comunicação, das nossas mídias sociais, de tudo que a gente acessa pela internet, por telefone, pelos celulares. Dá bem para a gente conceber essa intensidade de pensamentos que se entrelaçam, que são os nossos pensamentos, as nossas vibrações, que nós estamos emitindo todo o tempo. Então, se a gente tem essa capacidade de visão espiritual, a gente consegue até receber os pensamentos das pessoas, sem precisar dos meios eletrônicos. Isso já existe algumas coisas, alguns avanços das ciências nesse sentido, em que o pensamento é captado pelo outro. Tanto o pensamento entre as pessoas físicas, as pessoas encarnadas, quanto nós encarnados e os desencarnados. E aí tem uma gama de coisas a se explorar, né? Pois bem, assim vamos terminando as nossas leituras, vamos pensar sobre tudo isso. E todos nós ligados uns aos outros, vamos às palavras do semeador, que é a poesia de Carmen Sinira, no livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier, e o último verso dessa poesia. Aprende sem repouso e ama servindo, e o teu futuro brilhará mais lindo na beleza real. Faze jorrar o sol que te ilumina e ceifarás mais tarde a luz divina na seara imortal.